Shalom, shalom, amados, Shavuot. Estamos no primeiro dia da semana e isso significa que temos uma nova semana pela frente. Então que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, conceda a você, sua família e a cada comunidade Benenor uma semana de grandes bênçãos, desafios novos certamente haverá. E nesse sentido, que ele possa habilitar cada um, capacitar para poder enfrentar as adversidades que teremos pela frente e dessa forma para que ele te faça vencedor em cada uma delas. Uma semana que possamos ter aí de mais intimidade com Deus, mais elevação nos estudos da Torá, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, para que em tudo nós possamos aí, através dos nossos pensamentos e ações, possamos de fato exaltar o bom nome do nosso Deus, que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu e nem morreu. Ele é o que ele é. E por isso, o nosso Havaiá, o nosso Deus, que seja cada vez mais exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. E que, de fato, as adversidades que teremos pela frente aí, que sejam no sentido em que nós estejamos devidamente sendo preparados por Hashem para podermos saber com a devida sabedoria e temor a Deus, sabermos desfrutar dos dois mundos, o mundo presente, em que nós estamos nesta configuração, e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, que nós já possamos começar a vivenciar esta realidade em nossos dias. Ou seja, o teu presente é um eterno passado de aprendizado, ensinamentos, e por isso o estudo da Torá não nos deixa presos no passado, no sentido de que o que está escrito foi só para aquela geração, foi só para aquele tempo, mas que o passado seja para nós um eterno presente de conhecimento, sabedoria e entendimento, aplicando em nossas vidas diárias realmente os seus ensinamentos. Assim também possamos estar vivenciando um futuro já no nosso presente, ou seja, sabendo viver com temor a Deus, realmente o mundo presente e o mundo futuro. Então, está ao nosso alcance. E é por isso que a Torá sempre é atual, atualíssima. Então, vamos em frente. Hoje nós estamos no dia 16 de janeiro do ano de 2022, é o calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 14 de Shevat, do ano 5782. Estamos aí com 132 dias transcorridos do nosso ano judaico, né? E a palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje é muito pertinente de acordo com a realidade dos estudos que nós estamos tendo aqui em Shemot, em Êxodo, né? Então, vamos lá. Diz assim o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração. No Êxodo do Egito, a caminho do Monte Sinai, o povo israelita deparou com um obstáculo, o Mar de Juncos, o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. E nesse aspecto formaram-se 4 grupos diante do Mar dos Juncos. Um grupo se preparou para lutar, o outro diz que deveriam render-se e voltar ao Egito. O terceiro defendeu o suicídio coletivo, vamos nos lançar ao mar e vamos nos afogar. E o quarto grupo começou a rezar. Deus falou a Moshe e disse, por que clama a mim? Eu lhes disse para marchar em frente. Continue andando e verão que não há obstáculo. O povo judeu continuou andando e o obstáculo se transformou num milagre. Então, aqui a palavra de sabedoria do nosso Rebbe nos fala exatamente o quê? A realidade dos fatos estão diante de nós. Os obstáculos estão diante de nós. O mar revolto está diante de nós. E você sabe muito bem que o que você tem enfrentado, principalmente nesses últimos 2 anos, é um mar revolto. Mas qual que é a ordem divina?
é para você se trancafiar, ficar debaixo de 7 chaves, ficar prisioneiro de tudo e de todos? Não. A ordem é: disse Deus a Moshe, porque clama a mim, eu lhes disse para marchar em frente. Ou seja, é para seguir em frente. Você não pode perder a sua vida. Você precisa confiar em Deus e seguir em frente. Então, por isso, você quer ver milagres? Ficando escondido, no escuro? Você não verá milagres. Mas se você, com ousadia, confiar na promessa de Deus e seguir em frente, então você verá que os obstáculos são apenas alguma coisa que Deus está usando para fortalecer a tua fé, a tua confiança nele. E à medida que você dá um passo, outro passo, e assim sucessivamente, em cada passo, você irá desfrutar dos milagres de Deus. Então, está disposto a ver milagres, experimentar milagres? Obedeça a voz divina. Siga em frente, com confiança somente em Deus. Baruch Hashem, vamos em frente então. Hoje, como é o primeiro dia da semana, estamos no primeiro dia do Shabat. Então, já iniciamos a preparação para o próximo Shabat. E como primeiro dia da semana, nós temos aí o início de uma nova paraxá. Então, ontem nós encerramos a 16ª paraxá Beshalach, né? Quando o faraó mandou o povo israelita sair do Egito. Então, ontem nós encerramos o estudo de 116 versículos e nós completamos, então, dessa forma, 2.000 versículos estudados até aqui, nesse novo ciclo dos estudos da Torá. E hoje nós iniciamos a 17ª paraxá, a 17ª porção dos estudos da Torá. Né? Já estudamos o livro completo de Bereshit, Gênesis, e agora nós estamos no segundo livro dos 5 livros da Torá. Então, nós estamos na 17ª porção, Itró, e dentro do livro de Shemot, nós estamos na nossa 5ª paraxá, no livro de Shemot. Ok? Então, nós temos aí do capítulo 18, verso 1, até o capítulo 20, verso 26, teremos pela frente 72 versículos para estudarmos esta semana. Então, Itró é o nome da nossa paraxá semanal, ok? E nesse início de semana queremos deixar aqui o nosso shalom para a Teresita Rodrigues, de São Paulo, capital, o Rodrigo Santana, lá do Rio de Janeiro, o Leandro Lira, a Solange da Silva, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o senhor Dog, né, lá de Joinville, Santa Catarina. Provavelmente ele deve ter um pet stop lá, né, pet dog, alguma coisa assim, né, para ser o senhor Dog, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Como que chama, Edna? Pet stop, como que é? De animais. Então, é isso daí. Então, provavelmente tem lá, né, alguma coisa lá semelhante ao tratamento, né, de cães, rações e companhia. Então, o senhor Dog de Joinville, Santa Catarina, shalom, uma boa semana a ti, família, bons negócios. O Nelson Gonçalves de Minas Gerais, o Jaime Rafael lá da cidade de Onote, Espanha, a Elizabeth Farias de Recife, Pernambuco, a Juraci Maria, né, lá da Grande São Paulo, capital, a Missionária Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Silvana Peixoto, lá de Garça, a nossa parente, a nossa prima lá de Garça, Claudemir Jesus da Silva e a esposa Edilane Minorello, aqui de Bauru, Baruch Hashem, o Roberto Caboldi, a Nailma Libório, o João Marciano, lá da cidade de Seattle, Washington, Estados Unidos, a Deniglésia Cardoso de Menezes e o marido Givanildo Menezes, lá são procedentes de Salvador, Bahia, mas atualmente estão residindo em São José dos Campos, aqui interior de São Paulo. Positivo? Então, aos nossos amados, né, um shalom e uma semana preciosa
né, debaixo da graça de Hashem, ok? É, nós temos aí a nossa paraxá semanal de nome Itrô, né? E vamos aí do capítulo 18, né, de Itrô, a partir do verso 1 até o verso 12, a nossa primeira leitura da semana. Os nossos sábios comentam na introdução da paraxá Itrô, então eles nos falam que Itrô, ele era realmente um adorador de ídolos, e na realidade ele chegou a adorar todos os ídolos existentes na sua época, né? Então Itrô, ele de fato, ele conheceu todos os ídolos, entre aspas, né, todas as divindades existentes na sua época no campo da idolatria, feitiçaria, magia e por aí afora vai, né? E é interessante que nós temos aqui a paraxá Itrô, logo depois de Bechalar, né? Logo depois, realmente, da afronta que Amaleque fez ao atacar o povo israelita, como nós vimos ontem, né? O deboche, o desprezo, a zombaria para com Deus, né? E quem ainda não assistiu, posteriormente veio assistir a nossa Uma Lição a Cada Dia, que tivemos no dia de hoje, onde nos fala lá o perdedor dos dois mundos, né? E você vai entender sobre a questão dos zombadores e dos debochadores, né? É muito perigoso isso daí. Então, realmente perdem os dois mundos, o mundo atual, na configuração atual em que ele vive, e o mundo vindouro, a vida eterna, Olam Rabá, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, Itrô vem, né, um sacerdote idólatra, que conhecia muito bem as magias, feitiçarias e tudo dentro deste campo, conhecia tudo de idolatria, de deuses, ídolos e companhia limitada, né? E vem exatamente uma paraxá, né, com o nome de Itrô, né? Então, os nossos mestres, eles nos falam nessa introdução aqui, dizendo que os adoradores de ídolos, eles não eram nada bobos, como pode parecer à primeira vista, né? Então, é aquela questão, nós precisamos tomar muito cuidado sobre não cairmos no campo do deboche e nem da zombaria para com os adoradores de ídolos, certo? Nós temos que ter certos cuidados no sentido respeitar a pessoa humana, esse que é o fator preponderante, respeitar a pessoa humana. Por quê? Porque todo ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele desvirtuou-se no seu caminho, né, saindo da presença divina e caindo aí em campos da idolatria e coisas, e nas suas ramificações diversas, né? Mas ele tem em si, lá no seu íntimo, ele tem uma centelha divina. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a questão ser humano. O ser humano sempre deve ser respeitado. Isso nós não podemos negar, ok? Então cuidado com essa questão aí. Então dessa forma aí, né? Os adoradores de ídolos aqui, à semelhança de Itrô, ok? Né? Que eram os mestres das artes. Eles eram pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, né? E dessa forma aqui, eles passaram suas vidas ponderando sobre as esferas mais altas da existência, né? Então nós estamos falando aqui de adoradores à semelhança de Itrô no campo de grandes pessoas com grande sabedoria, né? Não é pé de chinelo, não. Então, cuidado com isso. Então, assim, quando Itrô, sacerdote de Midian, que ele era, muito respeitado, abandonou a idolatria e foi ao deserto, né? Ele fez uma decisão muito pensada. Ele não tomou uma decisão, né, de forma abrupta, sem fundamento, ok? Toda pessoa inteligente, independente do seu segmento religioso, independente do seu ponto de vista, toda pessoa inteligente, ela sempre vai se basear em fundamentos. Não é que nem massa de manobra.
Não é que nem cabeça vazia, cabeça oca, que um pouquinho mais inteligente do que ele domina e vai manobrando, né, as massas de manobra, certo? Então, não é nesse sentido, né? São nesse aspecto aqui semelhante a Yitro, né? Então, pessoas inteligentes, independente da sua posição social, religiosa, poder aquisitivo e etc e tal. Uma pessoa inteligente, no mínimo inteligente que possa ser, ela sempre está se fundamentando nas coisas. Ela não toma decisões ao léu, não é aleatória as suas decisões, ela é fundamentada, né? Então, dentro desse aspecto aí, é exatamente essa questão que Yitro fez. Ele não tomou uma decisão assim e saiu correndo para o deserto atrás de Moshe, né? Tanto é que quando nós iniciamos a nossa paraxá, lá no capítulo 18, verso 1, já fala, Yitro, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu a respeito da abertura do mar e da guerra contra Amaleque e de tudo que Deus tinha feito por Moshe a seu povo Israel, dando-lhes maná e água no deserto e o mais importante, tirando Israel do Egito. Esse verso 1 aqui já explica tudo, o fundamento de Yitro, que nós vamos falar mais um pouquinho na frente. Então, Yitro, ele tomou uma decisão muito bem fundamentada. Não foi uma decisão ao léu. Ele não era parte de uma massa de manobra. Então, toda pessoa que é no mínimo inteligente, que no mínimo coloca a sua inteligência para funcionar, ela nunca vai ser massa de manobra. Ela sempre vai procurar o quê? Fundamentar. Por que isso? E vai procurar a resposta. Vai se fundamentar a ela. E no mínimo da inteligência que ele põe para funcionar, mesmo que seja contrário à sua militância, à sua posição, seja ela qual for, ele vai falar, não, peraí, realmente tem fundamento, tem razão, e isso é verdade. Mesmo que eu não goste da pessoa, mesmo que eu não gosto da escolha que aquela pessoa fez, ou algo semelhante. Mesmo que venha contrária a todas as minhas escolhas, mas é verdade isso daí, tem fundamento isso daí. Então Yitro, ele tomou uma decisão muito bem fundamentada, ok? Então assim, quando Yitro, sacerdote de Midian, abandonou a idolatria e veio ao deserto, ele fez com uma decisão muito bem pensada, muito bem fundamentada. E quando ele disse, agora eu sei que Deus é maior que todas as outras divindades, que nós vamos ver lá no verso 11, é porque ele realmente analisou os fatos. Olha o verso 1. A resposta aqui de Yitro está no verso 11. Mas olha o verso 1 aqui. Yitro, ele ouviu a respeito do quê? A respeito da abertura do Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, da guerra contra Amaleque e tudo que Deus tinha feito por Moshe e seu povo Israel, dando-lhe maná, água no deserto e o mais importante, tirando do Egito. Só tirando do Egito já era... Não precisaria nem de outras coisas, sabe por quê? Porque até então nunca um escravo conseguiu sair do Egito vivo. E aqui mais de 3 milhões de pessoas saíram vivas do Egito. Só isto bastaria. Só isso bastaria. Não precisava de mais nada para que Yitro pudesse fundamentar a sua decisão de abandonar a idolatria e ir lá no deserto, junto com o seu genro. Ok? Então, quando ele diz no verso 11 lá que agora eu sei que Deus, o Deus dos hebreus, é maior que todas as deidades existentes, né? A idolatria e companhia limitada, ele estava credenciando a Torá com a honra
de um indivíduo estimado que testemunhou que a Torá é a maior sabedoria de todas. Itrô, ele conhecia todas as artes na sabedoria, no ocultismo, ele conhecia todas as culturas, ele conhecia todas as idolatrias, magias, feitiçarias, ele conhecia todos os segredos das deidades pagãs existentes naquele tempo, naqueles dias. E que muitos hoje ainda nem conhecem, mas ele já conhecia lá. Então ele estava sim sabendo o que estava dizendo, né? E aí continua, né? Então, deste modo ele abriu mão da adoração dos ídolos pela Torá. Então ele reconheceu essa realidade. O Deus dos Hebreus é maior do que qualquer outra deidade que possa ser mencionada. Nada é comparado. E quando ele fala isso, então ele está reconhecendo que somente o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, é o único e o verdadeiro Deus. Quando ele reconhece a Torá, a sabedoria da Torá, ele está dizendo que não tem nada que possa ser comparado à Torá. Então, ele, o grande sacerdote de Midian, o grande mestre das artes na idolatria, feitiçaria e por aí afora, vai, magias e companhia limitada, tudo se tornou nada para Itrô diante do Deus dos Hebreus, o Deus do seu genro, e a Torá, a palavra da sabedoria, a palavra divina, ele viu que era maior do que qualquer outra coisa. Então, dessa forma, ele estava reconhecendo realmente que não há nada comparado ao Deus dos Hebreus. Então, a Hassidut, os ensinamentos dos nossos mestres, ensina que há uma implicação sutil de adoração de ídolos em qualquer mitzvah que é feita por um motivo oculto. O adorador de ídolos, ele olha para uma força diferente de Deus, e uma mitzvah executada sem as intenções corretas também é um ato que é determinado por outro motivo, que não a vontade de Deus. Obviamente, a comparação é extremamente remota, até mesmo porque a mitzvah, o mandamento, ela é executada pelas razões erradas, aqui mencionando Itrô, antes da sua conversão, e sem querer, ainda assim é uma boa ação. Ou seja, mesmo uma pessoa que não segue o monoteísmo com fundamento judaico, o monoteísmo judaico, o monoteísmo da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mesmo que ele não siga esses mandamentos e não siga a Deus de fato, ele está na sua idolatria, na sua rebeldia, ou diz que não acredita em nada, etc. e tal, mas ele pratica algumas coisas boas. Toda coisa boa, ela está dentro de uma mitzvah da Torá, está dentro de uma mitzvah ordenada por Deus. Por exemplo, uma coisa simples, né? Uma caridade que alguém faz para o próximo. Ela é uma mitzvah bíblica. Mas ele não está vivendo o monoteísmo. Ele está vivendo aí, seja qual for outro segmento religioso, idólatra, pagã e etc., ou mesmo como entrou, né? Está aí envolvido com feitiçaria, magia e companhia limitada. Mas ele pratica um ato de caridade, que é o exemplo que nós estamos dando. Esse ato de caridade que ele está praticando é uma mitzvah divina. Agora, por que ele não está seguindo o verdadeiro Deus, ele deve parar de fazer caridade? Obviamente que não. Ele deve continuar fazendo. É uma forma também, nesse sentido aí, da pessoa, ela poder realmente fazer com que, até mesmo sem ele perceber, a centelha divina que há no seu interior, ela possa aflorar. Ela possa, de fato, ser inflamada com fogo ardente de amor a Deus. E assim como Itrô, ele acaba se convertendo de fato ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel. E isso é muito bom. Então ele não precisa parar de forma alguma, e muito menos alguém proibi-lo de o fazer. Aí já beira o absurdo, ok? Então isso daí.
Às vezes, né, a pessoa pode dizer assim, né, o que pode interpretar, né, dizendo assim, mas é um ato idólatra. Não, não é. Ele pode viver a sua idolatria, mas a mitzvah que ele está cumprindo, ela é divina. Praticar caridade. É um exemplo que nós estamos usando aqui. É uma mitzvah divina, então ele está fazendo aquilo que é correto. E pronto. Ele vai ter as suas bênçãos da parte de Deus por causa desse mandamento? Claro que vai. Não restam dúvidas. Ele vai desfrutar de bênçãos aqui. Mas se ele continuar na idolatria, e aí ele pode correr um sério perigo de não desfrutar do mundo vindouro. Então, por isso que não pode ser proibido de praticar uma mitzvah, porque através dela ele pode verdadeiramente convergir com o Itrô para o Deus verdadeiro, ok? Então, nesse sentido aí, né, a nossa introdução para a nossa paraxá desta semana, né, e os nossos sábios falam, né, que as lições que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, elas precisam refletir na nossa prática diária. E dentro desse aspecto, né, Deus nos dá, através da Torá, né, de novo, cada dia, uma nova oportunidade de nós podermos realmente nos esforçarmos para fazer aquilo que é agradável a Deus, praticando, aliás, as mitzvot, os mandamentos, né? Boas ações, para que cada vez mais nós possamos irradiar a luz de Deus em nós e através das nossas vidas, certo? Então, dentro desse aspecto aí, diariamente podemos extrair percepções originais e mais elevadas da vida no manancial inesgotável que a Torá traz para nós. Então a Torá, ela é uma fonte inesgotável. Por isso que também ela é comparada à água, uma fonte de água. E uma fonte de água, dentro desse aspecto aqui, ela está conectada à fonte da vida. E nesse sentido, estas águas, elas nunca cessarão. Elas continuarão. É a água que mata a nossa sede, no sentido específico, mais do que nunca espiritual. Ou seja, cada vez mais nós queremos beber desta água, e isso é muito bom para nós. Então devemos antes assegurar-nos, né, de que estamos dispostos a deixar a Torá influenciar todos os recessos de nossa existência, né? Ou seja, cada partícula do nosso ser e da nossa existência, nós precisamos deixar a Torá realmente reger as nossas vidas, né? Então, dessa forma, né, os nossos mestres falam, né, isso exige que subjuguemos o Amaleque e convertamos o Itrô que há dentro de nós, né? Então, nós encerramos a paraxá de ontem, falando, segundo os nossos sábios, que nós precisamos vencer o Amaleque que há dentro de nós. E hoje nós temos aí a palavra dos nossos sábios, falando que nós precisamos subjugar o Amaleque e convertermos-nos, né, como Itrô se converteu a Deus, ou seja, por completo, por inteiro, né? Então, há aquilo, como diz o verso 1 do capítulo 18, da introdução da nossa paraxá, Itrô. Então, Itrô ouviu os feitos de Deus para com Moshe e o povo israelita. Então, isso fez com que realmente brotasse nele a confiança em Deus, a confiança no Deus dos hebreus. E isso fez com que a centelha divina no seu interior realmente pegasse fogo, ardesse em chamas de amor por Deus. E dessa forma, Amaleque foi vencido dentro de Itrô. E é isso que nós precisamos estar vivenciando, como dizem os nossos sábios aqui, ok? Então, nesse sentido aqui, né, nós temos a questão de Itrô, né? Grandes ensinamentos temos pela frente nessa nossa passagem desta semana, na nossa 17ª paraxá Itrô,
e dentro do livro de Shemot, Êxodo, é a nossa quinta paraxá, ok? Então vamos lá, capítulo 18, versos 1 até o 12, com os comentários de Irash, e nós vamos ver aí depois o comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, dessa forma, Itró, o antigo governante de Midian, sentiu grande orgulho de ser sogro de Moshe, quando soube da abertura do mar e da guerra com Amaleque. Ele foi ao encontro dos israelitas pouco depois que acamparam junto ao monte de Sinai. A abertura do mar melhorara muito a reputação do povo entre as nações do mundo. Houve grande temor e tremor. Mas o ataque de Amaleque diminuíra um pouco esse respeito, embora os israelitas tivessem repelido o agressor. A fim de restabelecer o prestígio dos israelitas entre as nações, Itró, que ainda era altamente respeitado, apesar de sua excomunhão, por ter com eles, pela sua excomunhão, aqui observando, por que excomunhão? Porque quando Itró, antes de sair lá de Midian, ele ouviu a respeito do que Deus fez com Moshe e o povo israelita, ele já começou a abandonar a idolatria, as feitiçarias e etc, etc, etc. Então o que aconteceu? As pessoas chegavam para Itró e já não viam os ídolos em volta dele. Ué, cadê os seus ídolos, Itró? As pessoas chegavam para ele para consultá-lo, né, sobre o ocultismo, porque ele conhecia realmente os segredos do ocultismo, da magia, da feitiçaria e companhia limitada. Então as pessoas chegavam para consultá-lo. Itró, essa noite eu tive um sonho tal. O que quer dizer isso? O que significa? O que vai acontecer comigo? Então Itró explicava para eles, né? Chegava outro lá e falava assim, Itró, eu estou sentindo aí que eu vou ter um prejuízo, esse sentimento é real ou não? Itró, então, ele consultava, entre aspas, as suas divindades e dava resposta para as pessoas. Então, dentro desse aspecto, Itró, ele era consultado de todas as formas. E quando as pessoas começaram a chegar para ele, já não viam mais os ídolos, ele já não respondia como antes, né? Então, o que está acontecendo? Então, aquela questão, quando a luz começa a brilhar, não tem mais como esconder. Então, entrou, o negócio seguinte, abandonei toda a idolatria, todas as deidades, estas coisas todas, e estou crendo no Deus dos hebreus. E a notícia já tinha corrido o mundo todo, todos sabiam o que aconteceu, a saída do Egito, a abertura do mar, o exército caiu morto no fundo do mar, o maná, as águas, etc, etc. Então a notícia já era pública. Então Itró não tinha mais como esconder, né? Então o que aconteceu? Então o povo ali excomungou Itró, né? Por isso que fala aqui Irash dizendo, né, que ele apesar de sua excomunhão, né? Mas mesmo assim ele foi para o encontro com Moshe a fim de honrar o povo israelita. Além desses dois eventos que o motivaram a procurar os israelitas no deserto, Itró também soube de tudo que Deus fizera por Moshe e também por Israel, seu povo, visto que a estatura espiritual de Moisés era igual à do resto do povo junto, ou seja, mais de 3 milhões de israelitas que saíram do Egito, né? Os nossos sábios falam que, alguns falam que chegou a 5 milhões, mas entre 3 e 5 milhões de israelitas que saíram do Egito. Então, aqui no comentário de Irash fala que Itró viu que a dimensão de Moshe, espiritualmente falando, era como todo o povo israelita junto, estava tudo em Moshe. Então, a dimensão espiritual em Moshe era algo realmente, um milagre, era um verdadeiro fenômeno, um homem possuir em si todo o aspecto espiritual de mais de 3 milhões de pessoas. Então, era algo espetacular, né? Então, por isso,
ele também foi movido por esta questão. Assim como também Itrô, ele viu que Deus provera o maná e um poço, né, de água para o povo israelita, e também viu a vitória do povo israelita contra o Amaleque, e acima de tudo, que Deus tirara Israel do Egito, né? Então, Itrô estava fundamentado nestas coisas. Então ele viu que não tinha nenhuma divindade que poderia agir como o Deus dos hebreus agiu. Todo o conhecimento que ele tinha e toda a experiência que ele tinha dentro do campo da idolatria, né, as suas divindades sempre fizeram coisas ínfimas, ou seja, insignificantes diante daquilo que o Deus dos hebreus estava fazendo. E principalmente fala aqui, né, acima de tudo, que Deus tirara Israel do Egito. Por quê? Porque nunca escapou um escravo vivo do Egito. E agora Moshe estava levando entre 3 a 5 milhões de israelitas com ele e mais uma multidão misturada de povos. Então, na realidade, ultrapassava 5 milhões de pessoas que estavam saindo com Moshe do Egito. E isso era realmente muito além de espetacular, fantástico, maravilhoso, ou seja, infinitamente maravilhoso a saída do Egito. Por quê? Porque Itrô tinha conhecimento, como todas as nações tinham conhecimento, que nunca escapou um escravo do Egito, mas que todos que tentaram foram mortos. Simplesmente assim. E agora, mais de 5 milhões saíram do Egito. Então, é de cair o queixo. E como diz, temos que nos render a esse Deus. Ponto final. Né? Continuando, verso 2. E então, Itrô, sogro de Moshe, tomou de Siporá, mulher de Moshe, depois que ela fora mandada embora. E os 2 filhos dela, o nome de um era Gershom, e que dissera, né, Moshe deu esse nome a Gershom, tenho sido estrangeiro em terra alheia. E o nome do segundo filho era Eliezer, que significa Deus é auxílio, porque Moisés dissera, o Deus de meu pai veio em meu auxílio e salvou-me da espada do faraó. Então Itrô, sogro de Moshe, foi a Moisés com os filhos e a mulher de Moshe, deixando o conforto de sua casa para ir ao deserto, onde Moisés estava acampado ao monte de Deus, o monte Sinai. Ele mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Itrô, vou a ti, com tua mulher e com os teus 2 filhos. Moisés saiu para saudar o seu sogro. Quando Arão e os filhos viram Moshe sair, seguiram-no, e o resto do povo foi atrás deles. Itrô, portanto, foi tratado com muita honra. Moisés prostrou-se e beijou o seu sogro. Eles perguntaram um ao outro como estavam passando e dessa forma entraram na tenda. A fim de encorajá-lo a juntar-se ao povo judeu, Moisés contou a seu sogro tudo o que Deus fizera ao faraó, aos egípcios, por causa de Israel, bem como toda a tribulação que os acometera no caminho, junto do mar de juncos, e durante o ataque de Amaleque, o que Deus realmente e que Deus os salvara, né? Então, Itrô alegrou-se com todo o bem que Deus fizera a Israel, tendo-lhes fornecido maná e um poço e ensinando partes da Torá, né? Então, dentro desse aspecto, eram as coisas que Moshe estava relatando ao seu sogro, né? Itrô disse, louvado seja Deus que vos salvou das mãos dos egípcios, um povo difícil, e também das mãos do faraó, um rei difícil, e que livrou o povo da autoridade dos egípcios. Ou seja, quando Rashi, né, ele expressa que esse comentário difícil, significa que faraó era extremamente perverso, né? Agora sei que Deus, verso 11, o famoso verso 11, agora sei que Deus é maior que todas as deidades e conheço bem todas elas, pois ele fez o que nenhuma outra deidade é capaz de fazer. Frustrou o plano de uma nação
com a reviravolta contra eles mesmos, da própria intriga que haviam tramado contra outros. Até então, Itrô não considerara converter-se ao judaísmo e juntar-se ao povo judeu, pois achava que fosse suficiente renunciar à idolatria e estabelecer individualmente um relacionamento com Deus. Nesse instante, porém, decidiu-se converter. Foi nessa ocasião que ele mudou seu nome, que era Ieter, um dos conselheiros do faraó. Lembra que foi comentado lá atrás, ok? Então, um dos conselheiros do faraó era Balaão, Jó e Ieter. Ieter foi aqui nesse momento que Ieter, ele abandonou esse nome e ele assumiu o nome de Itrô, ok? A fim de concluir a história de Itrô, a Torá agora dá um salto de 4 meses para o dia 10 de Tishrei, no ano seguinte de 2449, a contar da criação, quando Moshe desceu do Monte Sinai pela última vez. Ao descer Moshe do monte, Itrô ofertou uma oferenda de elevação e oferenda de paz para Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel foram comer pão com o sogro de Moshe, enquanto Moshe os servia. A atmosfera e a discussão religiosa durante essa refeição fizeram dela um evento sagrado. Nesse sentido, era como se os participantes estivessem comendo na presença de Deus. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, com esses comentários que nós temos aí. E para nós encerrarmos a nossa aliá de hoje, então nós queremos comentar aqui o que a Hassidut traz para nós, baseado no comentário do Zohar. Então, em Zohar, falando sobre a chegada de Itrô, então o Zohar, os nossos sábios comentam sobre a chegada de Itrô e a sua conversão. De fato, foi uma preparação crucial para o recebimento da Torá, penetrando mais profundamente nos reinos espirituais do que as próprias ações dos judeus até então. Todas as revelações que tinham acontecido na abertura do Mar dos Juncos tinham sido revelações divinas elevadas. Para que a Torá pudesse ser capaz de santificar até mesmo o espectro mundano, era crucial que acontecesse um evento em que as forças das impurezas e do mal fossem entregues para o lado da santidade. Essa foi a conversão de Itrô, cuja história de perícias em idolatria foi elevada à santidade quando ele se converteu. Isso possibilitou a Torá penetrar até mesmo no profano. Então aqui os nossos sábios dizem que a conversão de Itrô, Ieter, que a partir de então no seu encontro com Moshe e o povo israelita, ele tinha abandonado já toda a idolatria, tinha reconhecido que há um só Deus acima de tudo e de todos, foi excomungado pelo povo de Midian, e os que os consultavam, outras nações, mas aí, quando ele chega ali com Moshe, etc. e tal, convive ali um determinado tempo com eles, então ali, de fato, ele faz a sua conversão ao judaísmo, E aí, então, ele abandona o seu nome Ieter, e ele assume o nome Itrô, ok? Então, nesse sentido, a Hassidut, os ensinamentos, traz para nós que esse foi um passo importantíssimo para a outorga da Torá, saindo do mundo de santidade de Deus e penetrando neste mundo profano, mundano. Então, quando Itrô faz essa conversão, então as forças da idolatria, as forças do mal, as forças da escuridão, elas foram entregues à luz e à santidade divina. Por isso que é importante que nós estejamos realmente preocupados e compromissados em trazermos mais luz e mais santidade para este mundo, para darmos continuidade à ação de Itrô, para que Amaleque seja continuamente apagado,
vencido. E a escuridão continue sendo o quê? Apagada e destruída e convergindo para a luz e para a santidade. Então, portanto, amados, o nosso compromisso é trazer luz e santidade para este mundo. Essa é uma das tarefas que Deus confiou a cada um de nós. E para nós, Benei Noach, entre as nações, essa tarefa se torna importantíssima. Por quê? Porque estamos entre as nações, no meio dos povos. E é nossa responsabilidade, com a orientação rabínica, trazer luz e santidade entre as nações. Vamos em frente na nossa jornada? Porque o que Deus diz não é hora para rezar, é hora para seguir em frente, marchar. Vamos cumprir a nossa tarefa. Está ao nosso alcance e Deus confiou em nós essa tarefa. Ok? Shalom, shalom. Amanhã vamos aqui continuar Yitro. Por isso, vamos dar continuidade à ação de Yitro, subjugando a idolatria e a escuridão. De que forma? Trazendo o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. E, portanto, temos essa tarefa. Seja forte, seja luz, siga em frente. Até amanhã. Shalom, shalom.